Já tomou seu cafezinho hoje? O que você costuma comer assim logo pela manhã, no de jejum? Gente, hoje eu preciso contar uma história aqui pra vocês. Minha mãe é daquelas que sempre me levou ao médico com frequência, sabe? E ao pediatra todas as férias, uma vez por ano, certo? Então eu já estava acostumada a ir ao laboratório fazer exames de rotina. E a única coisa que eu sabia, isso quando eu era criança, né? A única coisa que eu sabia é que eu não podia tomar café da manhã antes de ir pra lá. Então, com certeza, ia ser um sábado, eu ia madrugar, ia sair de casa ainda no escuro, com fome, e ainda ter passado vontade da pizza da sexta-feira anterior. Isso eu já tinha certeza. Até que um dia, e isso que eu vou contar aqui pra vocês, eu lembro assim com muita clareza, com muita nitidez. Sabe aquele tipo de memória que você pensa e ela vem como se fosse hoje? Você tem aquela memória assim fotográfica do local onde você estava, as outras pessoas, o que estava acontecendo, até como a luz estava entrando ali naquele salão? Esse tipo de memória, tá? Então, eu estava num laboratório famoso aqui em São Paulo, numa unidade linda, num casarão que fica ali na Avenida Brasil. Eu devia ter ali por volta dos 9, 10 anos. E eu estava na recepção, ali na parte do atendimento, para abrir a minha ficha, e junto com a minha mãe, né? E eu estava folheando uma revista, e eu lembro que em determinado momento a minha mãe levantou, foi até a moça do atendimento e falou assim: moça, você tem como dar uma olhadinha na fila? Porque a minha filha logo logo vai fazer 14 horas de jejum, e a outra moça da recepção avisou que se passar de 14 horas, vai ter problema no exame que ela vai fazer. Long story short, eles priorizaram meu atendimento, né? Deu tudo certo. Mas o que mais me marcou nesse dia foram 2 pontos. Primeiro, que eu lembro claramente desses instantes antes da minha mãe levantar. E eu tava folheando uma revista, ao mesmo tempo que eu tava prestando atenção no movimento ali das pessoas sendo atendidas e abrindo a ficha. E tava passando pela minha cabeça: nossa, como será que é trabalhar num lugar desses? Gente, com 9, 10 anos de idade eu tava pensando nisso. E em segundo, justamente por conta dessa pergunta da minha mãe. Eu lembro que foi um daqueles momentos, sabe, assim, que na minha cabeça, jejum era uma coisa que quanto mais melhor. Não era isso? Como que não? Eu lembro que eu fiquei chocada de saber, de conhecer, de perceber que tinha um limite mínimo e um limite máximo pro jejum. Nem se passou pela minha cabeça isso. Eu acho que eu devo ter feito algumas perguntas para minha mãe, que não soube responder, claro, mas vida que segue. Nada como uma pitada de fome para realçar o sabor dessa conversa. Eu sou Ana Bandeira e você está num QD, o podcast que fala sobre qualidade, assim, de um jeitinho diferente. Gente, eu tô amando esse negócio de ficar indo atrás do significado das palavras, mesmo. Tá sendo tão legal, porque assim, com tantos anos no ensino tão técnico, a impressão que eu tenho é que tudo vem do latim ou do grego, não é? Sempre vem assim. E tem sido meio mind-blowing mesmo essa brincadeira. De origem do kibundo, uma língua africana, a palavra de hoje é um substantivo masculino, cujo significado é comida refinada, petisco. Isso mesmo, a palavra é quitute. Quitute pode ser usado no sentido figurado também, querendo dizer aquilo que agrada, atrai, deslumbra, encanto, meiguice. Como no exemplo, ela é uma convidada cheia de quitute. E ela é mesmo. A convidada de hoje é um quitute. Fala de quitute, trabalha com quitute. E brincadeiras à parte, hoje vamos falar sobre avaliação nutricional com a nutricionista materno-infantil Sabrina Marchioretto Nabarro. Sabrina é nutricionista graduada pela USP, pós-graduada em pediatria pela Unifesp e pós-graduada em nutrição clínica pelo GANEP. Tem experiência com atendimento ambulatorial e hospitalar de crianças e adolescentes com comorbidades, como, por exemplo, sobrepeso e obesidade, cardiopatias, dislipidemias, seletividade alimentar, prematuridade, paralisia cerebral, entre outros. Ela faz atividades de promoção de saúde e educação nutricional. Sabrina, antes de tudo, muito obrigada
aceitar o meu convite e por estar aqui com a gente hoje. Ana, eu que agradeço. É uma experiência nova estar aqui, mas vai ser um pouco desafiadora, mas acredito que vai agregar muito aí para nós. Com certeza. Muito obrigada. Sabrina, esse é um podcast que a gente fala sobre qualidade em serviços de saúde, né? Principalmente nos laboratórios. Quem estiver nos ouvindo hoje pode até achar um pouquinho estranho a participação de uma nutricionista aqui com a gente. Então, para começar, eu queria aproveitar e fazer essa conexão entre esses nossos dois mundos e deixar bem claro o porquê que eu acho que tem tudo a ver a gente falar aqui hoje. Que é comum em conteúdos mais técnicos as pessoas que falarem serem especialistas da área, né? Então, por exemplo, em canais de comunicação sobre qualidade laboratorial, falam patologistas clínicos, biomédicos, enfermeiros, esse tipo de profissional. Esse projeto aqui do Um Quê de Qualidade, ele veio com a proposta de ser inovador. Inovador em trazer uma linguagem menos nichada, menos elitizada, menos técnica. Inovador em falar de qualidade sobre um aspecto mais amplo. Inovador em trazer um storytelling para questões técnicas. Inovador também em fazer conexões onde aparentemente não existem. E é aqui que eu vejo onde a gente ganha valor. É dando voz e promovendo espaço para essa troca, em que a gente aprende uns com os outros, sabe? A gente entende a dor do outro lado, a gente entende como o processo funciona de um lado e do outro da ponta, e é nesse momento que existem as oportunidades de identificar onde podem melhorar os serviços. Então hoje eu vou querer saber tudo sobre a relação dos nutricionistas com o serviço laboratorial. E para começar, você pode me contar, por favor, quando vocês fazem a avaliação nutricional, que tipos de exames vocês costumam avaliar e costumam pedir para os pacientes? Sim, Ana. Antes de tudo, eu acho que vale ressaltar aqui que o nutricionista, por lei, ele tem direito de pedir exames laboratoriais, desde que esses exames estejam conectados aí com o pedido, né, com a avaliação. Pedidos que não vão ajudar no nosso diagnóstico, na nossa hipótese nutricional, nós não podemos solicitar, mas exames principalmente de análises clínicas, por lei, nós somos autorizadas, mas não é todo aí o Conselho de Saúde, o Banco de Saúde, que aceita. Então, até recentemente está aí uma PL, né, que os nutricionistas estão solicitando para que entre em vigor mesmo essa lei que os serviços públicos. Então, é só um adendo aí que eu acho que vale ressaltar, justamente pensando na qualidade, né, da saúde da população. Aí. É um fator que interfere. Bom, mas respondendo a sua pergunta agora, a gente costuma pedir, né, principalmente, assim, tem uma gama de exames que a gente pode pedir, mas isso também vai variar de acordo com a nossa anamnese nutricional, tudo que o paciente traz, a gente consegue direcionar esses exames de acordo com as nossas suspeitas. Mas de uma forma mais geral, assim, mais ampla mesmo, os exames mais purinhos, assim, que é importante pedir para todo mundo, vai. O hemograma completo, perfil glicêmico, que é isso? A glicemia de jejum, para a gente avaliar o açúcar do sangue, a insulina, a hemoglobina glicada, que é um exame que a gente consegue verificar o açúcar do sangue de 3 meses atrás. Então, isso é um fator bem bacana para a gente conseguir saber se o paciente está enganando a gente ou não, né? Se ele melhorou a dieta na última semana, a gente consegue descobrir. Perfil de colesterol, perfil lipídico, a gente fala, né, a parte da gordura do sangue, então todos os colesteróis, tanto bom quanto ruim. Triglicéridos também está nessa parte. Perfil de ferro, a gente aí investigar uma possível anemia, então ferro, ferritina, transferina, que é todo para analisar esse metabolismo do ferro em si. Vitaminas, né, como vitamina A, vitamina D, B12. São os principais, assim, né, que a gente pode tirar já de vários pontos de deficiências, enfim, a gente pode melhorar aí do perfil do paciente. Sabe que você trouxe esse assunto da PL, da atuação do nutricionista, e eu acho que é super importante mesmo a gente abrir espaço para falar disso, porque é isso, né? A saúde vai muito além das questões técnicas.
né, passa por espaço para todos os profissionais atuarem. Se a gente está falando cada vez mais de uma medicina preventiva, onde as pessoas possam cuidar da sua saúde antes de elas ficarem doentes, inclusive, tem que ter esse espaço para todos os profissionais atuarem, né, para que cada um aprenda a cuidar da sua saúde e acionar de forma complementar tudo o que o sistema de saúde tem para trazer, né. Então, é um assunto super importante. E desses exames que você comentou, que faz parte aí da avaliação que vocês fazem, vários deles, a maior parte desses exames, eles requerem um preparo para a realização, né? E eu queria escutar um pouquinho de você sobre a sua prática, né? O que você tem e os nutricionistas têm em geral na prática clínica de vocês. Se é comum os pacientes não realizarem esse exame corretamente, se tem alguma questão relacionada a essa parte do preparo que você observa mesmo no dia a dia. Olha, trazendo mais do meu público mesmo, que é o público de estudantes e crianças, né, materno infantil, o desafio maior, assim, é o exame de criança, né? Porque, por mais que alguns exames a gente tenha um parâmetro diferente, quanto tem jejum, quanto tem, muitas vezes a gente não sabe se esse paciente realmente fez o jejum de fato. E aí a forma que a gente tem de descobrir é perguntando para as mães. E aí muitas vezes ou a mãe não sabe responder direito, ou às vezes a gente percebe que ela está omitindo alguma informação, né, porque isso vai influenciar, né? O tempo de jejum adequado ali vai influenciar diretamente nos exames que dependem desse preparo. E a gente fica muito à mercê, assim, realmente desse relato. E isso dificulta a análise. Porque, às vezes, é uma mãe que não lembra qual foi o período que a criança ficou de jejum. Fazer jejum em criança é um desafio também, né? Porque muitas ainda mamam de madrugada ou não acordam. Então, fazer essa criança aí não comer nada, quando ela já tem uma rotina, é um desafio até para a mãe. E aí a gente fica um pouco nessa berlinda, assim, sabe? Se fez, não fez, como foi feito. Então, dificulta um pouco a análise. Então, tem que ser uma análise muito mais cuidadosa, muito mais delicada, assim. Porque isso vai interferir totalmente na nossa conduta, né? Sim. Como você comentou aí dos exames que vocês normalmente avaliam, então o perfil glicêmico, por exemplo. Se a pessoa não fez o preparo correto ou mudou alguma coisa recentemente para ir bem no exame, né? Acho que para adulto isso acontece, para criança nem tanto, mas para adulto a gente vê, né? Aí a pessoa melhora a alimentação dela e exercícios físicos mais na semana que vai fazer o exame. E aí a gente já tem aí a glicada, como você comentou, para denunciar, né? Se alguém fizer isso. Outros exames, como por exemplo os do perfil lipídico, principalmente, os laboratórios já fizeram esse trabalho de validar intervalos de referência e metodologia para ter tanto a situação com jejum como sem jejum, né? Mas não são todos, né? Tem outros que acabam interferindo mesmo e eu achei muito importante, por isso inclusive te convidei para vir aqui, para a gente conversar sobre esse contexto dos pacientes pediátricos. Porque é diferente da gente passar um preparo para um adulto, né? A criança nem sempre entende que ela tem que fazer o jejum, ela sente fome e ela quer resolver o problema dela, né? E aí, eu como mãe de duas, sei o que é a dificuldade para ir lá e fazer o exame com o preparo correto. E o público geral, quando não souber os impactos disso, muitas vezes nem comunica ao laboratório que não fez o preparo correto, né? E é super importante vocês, na outra ponta, que pegam esses resultados e estão frente a frente ao paciente, você consegue saber, né, se possivelmente ele não fez corretamente o preparo, ou porque você conhece aquele paciente, você conhece o perfil dele, né? E fica mais evidente, né, que isso pode ter acontecido. E aí, você falou um pouquinho, né, que dificulta a avaliação depois. Como que essa falta de preparo correto, principalmente em relação ao jejum, que a gente está falando aqui, ela pode impactar na interpretação dos exames, né? Você tem algum exemplo? E você acha que teria alguma coisa que seria mais fácil
de perceber se tivesse alguma sinalização no laudo, ao invés de você ter que perceber através daqueles resultados e como se diz? Suspeitar de que pode ter tido alguma interferência disso e perguntar para o cliente. Então, antes dessa inferência toda, né, se viesse alguma sinalização, seria mais fácil para você? Olha, com certeza seria. Então, eu acredito que, assim, se num momento ali já do exame tivesse uma investigação um pouco mais apurada do laboratório para saber isso da mãe, porque é muito mais fácil a mãe lembrar dia do exame, se fez jejum ou não fez, do que às vezes uma semana depois, 15 dias, enfim, que ela vai chegar numa consulta, né? Mais difícil dela lembrar, realmente. E aí, pensando no que interfere, por exemplo, se é uma criança que não fez o jejum correto, às vezes uma glicemia ali, que seria de jejum, não é, vai dar alterada, vai dar uma glicemia maior, e aí a gente pode suspeitar aí de uma hiperglicemia, uma possível diabetes. Então, como que eu vou lidar com isso? Às vezes eu vou achar que uma criança tem uma tendência aí a uma resistência à insulina, ou né, um pré-diabetes, sendo que na verdade só foi um jejum que ela não fez da maneira correta. Então, nesses casos, até de uma suspeita, de um jejum ou de um preparo correto, né, é interessante até para refazer o exame, para a gente confirmar se realmente veio ou não, e aí alertar sobre esse preparo adequado. Contrapartida, se existisse, né, alguma forma de sinalização ou de alerta aí para as mães, uma investigação maior, no dia mesmo do exame, a gente já pouparia todo esse trabalho, né? E a gente está falando não só trabalho da dinâmica familiar mesmo, de fazer a criança passar pelo jejum de novo, desse transtorno da mãe, às vezes se ausentar do trabalho, para fazer a criança ir fazer o exame, ou coletar em casa, e custo também, a gente gera um custo. Pensando aí em qualidade de serviço, vai gerar um custo no laboratório, vai gerar um custo do governo, vai dar um transtorno para a mãe, sendo que poderia ser evitado isso, né? De gente não, basicamente. E só para fazer um adendo também, acho que vale acrescentar que um dos exames que sofre mais índice dessa questão do preparo, com certeza, é a glicemia, né, o açúcar do sangue, mas outro também é o triglicérides, que é uma fração da gordura que tem no sangue também. Esse é um marcador muito sensível. Então, se é uma pessoa que nos últimos 2 dias, nos últimos 3 dias, se exagerou no consumo aí de pão, macarrão, batata, que seriam os carboidratos, comeu pizza, enfim, e vai fazer o exame logo em seguida do triglicérides, vai dar alterado. Então, ele é muito sensível à proximidade assim, da dieta. Por isso que a gente sempre orienta a manter o padrão alimentar para a gente realmente ver se esse triglicérides está de acordo com o que a pessoa come ou não, se foi algo ali eventual. E bebida alcoólica também influencia. Então, muita gente, às vezes, vai fazer o final de semana aí, sai para comer, bebe, e vai fazer o exame numa segunda-feira. E aí, tudo vai atrapalhar com certeza. Então, também tem que mostrar esses tipos rápidos de alta seguinte está acima mesmo do padrão alimentar dele. E a gente está vendo. Está tendo todo um esforço que no final não condiz com a realidade. Aí vira um retrabalho, né? Como você falou, é um custo a mais para todo mundo. É para ele, é para o serviço de saúde, é para vocês. Por isso é muito importante essa atuação em conjunta, né? Os laboratórios normalmente mandam as informações de preparo, mas receber isso do profissional que está te atendendo, né? Que está na sua assistência, seja do médico, nutricionista, eu acho que só reforça a importância, né? Então, quando vocês fazem o pedido de um exame e já reforçam esses cuidados com o preparo, ajuda a minimizar a chance de acontecer todo esse retrabalho aí em toda a cadeia, né? Isso é muito importante. E você trouxe algumas situações bacanas mesmo em relação à glicemia, ao triglicérides, e um pouco no público geral, né? Não só das crianças. E eu estava aqui lembrando além do público pediátrico, outros que também têm essa dificuldade no preparo, né? Que a gente precisa lembrar. Como, por exemplo,
as crianças, adolescentes e até adultos dentro do espectro autista, os idosos já, né, mais comprometidos. Então, tudo isso acaba... são pessoas, são pacientes que podem ser afetados por essas nuances, né? E precisam estar atentos. Muitas vezes eles não têm toda a noção do quanto isso impacta, né? Esses são pontos que eles são muito importantes para a confiabilidade do resultado que vem no final, naquele laudo que a gente recebe, toda a avaliação que vocês fazem em cima disso, né? Dada a importância de todo esse assunto, eu só posso agradecer a sua participação aqui, você trazer essa visão do outro lado, da outra ponta, né? De quem está com esse laudo na mão para, de fato, usar esses resultados. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. E eu queria te pedir para você contar um pouquinho sobre a sua área de atuação, o seu trabalho, e falar aqui para todo mundo como que as pessoas podem te encontrar caso alguém queira saber mais sobre o seu serviço. Ana, eu que agradeço. É importante ter esse espaço aqui para outros profissionais, né? Que realmente o médico é o principal que solicita os exames, mas outros profissionais também podem ter essa atuação. E tudo para agregar, pensando numa prevenção de doenças e promoção à saúde. É importante realmente dar espaço para esses profissionais, né? E, bom, eu atuo como nutrição materno-infantil, principalmente no meu público, ele é gestante e bebês que fazem produção alimentar. Mas eu atuo desde a pré-concepção, então pensando em mulheres e homens que querem engravidar, querem tirar o bebê, atuo desde esse início até a adolescência, pegando todas essas fases da vida. Mas minha atuação principal é gestante e produção alimentar. Aí eu faço acompanhamento, né, pensando em ganho de peso, prevenção de diabetes gestacional, adequação da suplementação da gestante, sobre a produção alimentar, tipos métodos de produção alimentar. Cada consulta a gente vai trabalhando pontos da introdução, é bem mais detalhado, bem mais minucioso assim, esse acompanhamento, né? E hoje o meu principal porta de entrada assim, é o Instagram, que da maioria aí. E eu posso falar aqui? Claro, por favor. Tá bom. Sabrina M. Macaco.ult. E aí lá vai ter todas as informações, eu faço muita orientação assim, para esses públicos. E tem bastante coisa legal lá de ajudas. Espero que ajude. Com certeza, com certeza. Eu sou uma das consumidoras dessas informações e eu sei que ajuda sim, tá? Vem cá. Depois desse bate-papo aqui bem prático sobre o impacto do preparo dos exames, principalmente o jejum, na confiabilidade dos resultados, eu queria conversar um pouquinho com você sobre justamente essa questão do preparo e a comunicação de um preparo incorreto. Primeiro, vamos relembrar aqui que todos os laboratórios, independente de acreditados ou não, ainda assim têm que obedecer à legislação, certo? O Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, emite resoluções de diretoria colegiada, ou RDCs, como a gente chama, né? As RDCs dão diretrizes sobre como as coisas devem funcionar do ponto de vista sanitário, ou seja, para garantir a segurança de quem consome esses produtos ou serviços. Existem várias RDCs por vários assuntos. Para o funcionamento do laboratório clínico, essa norma foi atualizada no ano passado e aqui está vigente, é a RDC 786 de 2023. Nela tem um artigo inteiro falando sobre como deve ser o laudo de um exame. É o artigo 138. São 14 itens obrigatórios, como, por exemplo, o nome do laboratório, endereço do laboratório, nome do paciente, idade ou data de nascimento do paciente, essas coisas. Mas eu queria falar especificamente do item 12º, que diz exatamente assim. Quando for aceito material biológico com restrição, essa condição deve constar no laudo. A gente falou aqui com a Sabrina sobre o impacto da falta de jejum e alguns dos resultados de exames laboratoriais. Claro que para constar no laudo que o paciente não fez o jejum correto para aquele exame, não é tão simples assim. Ele passa por um outro artigo da RDC, o artigo 105, que diz: o serviço que executa o exame de análises clínicas deve definir critérios para aceitação, rejeição, identificação e realização de exame em material biológico com restrições.
O que isso quer dizer? Que se o laboratório define que o jejum é obrigatório e sem ele o resultado do exame pode estar comprometido, ele tem que ter meios para captar essa informação do paciente para decidir se aceita ou rejeita essa amostra. Daí, nos casos em que o paciente optar por realizar o exame mesmo fora das condições de preparo ideal, no laudo deve constar uma observação que indique essa restrição, para uma melhor interpretação por parte do profissional que vai fazer uso do resultado desse exame. Agora, como saber se o jejum interfere ou não, ou qualquer outro preparo sem ser o jejum, interfere ou não no resultado do exame? Isso só o laboratório pode definir, conhecendo o desempenho analítico do teste nos diversos cenários. Portanto, se você é um profissional que trabalha em laboratório, se informe sobre o desempenho analítico dos exames que você faz. Leia as instruções de bula do fabricante ou leia o relatório de validação desse teste, desse exame e traga discussão acerca desse assunto para os seus pares. Se você é paciente de algum serviço de saúde, se informe sobre o preparo correto do exame. Assuma a sua responsabilidade sobre a qualidade do serviço que você mesmo está contratando. Não deixe isso na mão só do laboratório. Questione. Esse foi um quê de quitute. Se você gostou desse episódio, por favor, curte, compartilhe, salve para ver mais tarde ou deixe um comentário. Saiba que qualquer interação sua com esse conteúdo ajuda com que ele chegue para mais pessoas que também têm esse interesse. Agora, se você ficou com alguma dúvida ou quer que eu corrija alguma coisa que foi falado, por favor, pode deixar um comentário ou entrar em contato comigo através do Instagram Um Quê de Qualidade. Eu terei o maior prazer de conversar com você. Agora, se você quer me desafiar, saiba que eu aceito o desafio de conectar qualquer palavra que comece com a letra Q a algum conceito ou ferramenta da qualidade. E para fechar hoje, esse bate-papo me fez lembrar uma música da Marisa Monte que não sai da minha mente. Você conhece essa música? Chama Não É Proibido, da Marisa Monte. É aquela música que ela fala o nome de um monte de doce. E fala assim, jujuba, bananada, pipoca, cocada, queijadinha, sorvete. Sabe? Procura aí essa música e curte ela comigo. Até a próxima. Tchau, tchau.